importância, sabe, do avivamento. Porque nós estamos passando momentos difíceis, né? E eu creio que isso veio de Deus, sabe? Esse querer. Porque essa semana veio para mim essa coisa de avivamento. E aí eu... Já está gravando? Sim. Que benção, né? E essa semana veio para mim essa questão, né, de avivamento. Toda vez que eu vou orar, vem essa coisa de avivamento na minha mente, vem essa coisa de avivamento na minha mente. E aí eu falei, isso é de Deus, né? Porque às vezes a gente vê o nosso irmão assim, abatido, né? O nosso irmão apático, né? E o avivamento é para isso, né? O avivamento é para avivar, para levantar. Eu até anotei aqui, né, no dicionário o que é avivamento, o que significa a palavra avivamento, né? Ato de se avivar, tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado. Um reforço de fé, coragem, audácia, dado por Jesus pelo Espírito Santo. Ou seja, quem traz o avivamento, né? Quem dá o avivamento é o Senhor Jesus, mas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, né? Quem dá o avivamento é Jesus. Jesus está sentado à destra do Pai, né? E aí ele enviou o Espírito Santo de maneira tremenda e diferente, em Atos capítulo 2. Né? E aí, mas quem trouxe o avivamento foi o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é a pessoa que está conosco todo momento, né? Porque o Pai e o Filho estão no trono. Então, quem está com a gente desde o princípio, né, de tudo, né, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele já pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo sempre esteve aqui, né? Só que quando o Messias, o Machia veio, então veio de uma maneira intensa, uma maneira tremenda, né? Que nós vamos ver. Não vai dar tempo de ver todos os avivamentos que eu trouxe aqui, né? Nós já falamos na live na quinta-feira, né? Nós falamos sobre um avivamento no livro de Neemias e um avivamento no livro de 2 Crônicas, né? Avivamento no Velho Testamento, né? Então, é isso que nós vamos ver hoje, tá? Não vamos ver o de Neemias, não. Vamos ver só o de Esdras. Se der tempo, a gente... Porque o de 2 Crônicas foi uma coisa assim muito tremenda, sabe? Foi o avivamento com o bisneto do Absalão, tataraneto de Davi, rei Asa. 2 Crônicas. 2 Crônicas 15, né? Isso. 2 Crônicas 15, 1. Empresta uma Bíblia para ela, aquela de estudo para ela. Eu vou dar aqui o celular para ela. 2 Crônicas, no Velho Testamento. É lá no Velho, isso. Aí passa Reis, 2 Reis. Tá ficando extra. Aquela Bíblia ali, ele acha tudo ali, né? Melhor do que Que essa Bíblia já usada. A Bíblia velha, é uma Bíblia velha. A Bíblia velha é boa. 2 Crônicas aqui, Carol. 2 Crônicas, né? Ah. Então vamos ler. 2 Crônicas 15. Ah, tá. Então vamos ler. A reforma realizada por Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, e ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, eles o abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote para ensiná-lo e sem a lei.
Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor. O Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que se encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo em toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu essas palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim e Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, por muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, seu Deus, estava com ele. E eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. E todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. E eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem. Ele lhes concedeu a paz em suas fronteiras. Amém? Amém. Vou botar um pouquinho na frente, por favor. Então, nós estamos aqui diante desta palavra, né, do rei Asa. Né? E essa época, né? Obrigado. Essa época, o que tinha acontecido? Né? O que tinha acontecido era que eles passaram 70 anos no cativeiro, o povo de Israel. Passaram 70 anos no cativeiro, né? Quase por uma geração inteira. Então, o que aconteceu é que eles esqueceram da lei. Né? E quem nasceu no cativeiro ouviu pouco da lei. Ouviu pouco da lei. Né? Então, eles haviam esquecido da lei. No livro, no avivamento que eu li em Neemias 8, que eu li na quinta-feira, né? Eles voltaram, Neemias voltou, primeiro, depois veio Esdras, né, o sacerdote e escriba, e aí eles, depois que estava tudo pronto, que eles reformaram todo o muro, né, reformaram tudo, né, até foi em tempo recorde que eles reformaram as muralhas, né, até um livro muito interessante para vocês lerem, o livro de Neemias, né, muito interessante, né, muito importante o livro de Neemias, né, fala sobre vigiar, fala sobre reconstruir muros. Né? Porque muitas vezes alguns muros da nossa vida estão caídos. Né? Algumas muralhas, algumas fortalezas da nossa vida estão caídas. E a gente precisa restaurar esses muros. Né? Então, isso é uma outra palavra, um outro estudo. Né? Então eles reconstruíram em mais ou menos de 50 a 60 dias, restituíram todas as brechas, que os muros, né, caíram assim em partes, não caiu todo o muro inteiro, né, destruíram todo o muro. Né, o portão, que era de madeira, e as pedras, eles, né, quando Nabucodonosor entrou lá, arrebentou com tudo. Então, o que aconteceu que, quando eles chegaram, eles reconstruíram, né, as brechas do muro, olha aí, que importante, brecha dos muros, viu? Brecha. Né? Então, reconstruíram, e aí, depois que reconstruíram, cada um foi para a sua cidade, né, para os seus bairros, as suas províncias, os seus clãs, e aí depois se reuniram na praça, né? Se reuniram na praça,
E aí pediram para Esdras, que era sacerdote e escriba. Né? Sacerdote é aquele que cuida. Sacerdote é aquele que te apresenta a Deus. Né? Qual a diferença de profeta para sacerdote? Eu já falei algumas vezes, quem lembra? Sacerdote é aquele que te apresenta a Deus. Ora, né? Rafael, Senhor, olha o Rafael, tal, né? Cuida dele, tal, protege. Esse é o sacerdote. E o profeta? Né? É uma linha de mão dupla. Né? O sacerdote te apresenta. Né? E o profeta traz uma mensagem de Deus para você, uma mensagem de mão dupla. Né? O sacerdote te apresenta. E o profeta traz uma mensagem de Deus para você. Ó, Rafael, você, isso, igual esse profeta aqui falou. Né? Quem lembra do profeta Natan com o rei Davi? Quem lembra? Lembra? Né? Davi pecou, né? Chegou uma mulher que não era dele, ainda matou o marido. E achou que estava numa boa, estava tudo certo. Né? Chegou Natan, contou aquela parábolazinha para ele, e ele falou. Aí quando Natan falou aquela parábolazinha da ovelha, né? Aí Davi se levantou e falou assim: tem que matar esse homem, tem que matar. Aí Natan falou: esse homem é você. Não mata mais não. Aí, ó, eu penso que ele botou a mão na cabeça assim, ó. Esse homem é você. Porque você roubou a mulher de Urias e botou ele para morrer lá. Aí você vê que no texto que ele chorando, né, arrependido, que ele se arrepende verdadeiramente. Aí Natan fala: você não vai morrer, mas a espada não vai sair da tua família. E a gente vê no decorrer, né, um monte de coisa acontecendo na família de Davi. E aí depois a gente vê que Davi, dali para lá, não foi mais o mesmo. Entendeu? Não foi mais o mesmo. Então, estou voltando para Neemias. Aí Neemias vai, aí ele junta o povo, Neemias e Esdras, junta o povo, faz um palanque, bota os sacerdotes, levitas, tudo lá em cima, e eles começam a ler o livro da lei. Eles começam a ler, né? Esdras começa a ler o livro da lei e os levitas começam a explicar e interpretar. Aí eles começam a chorar. O povo todo na praça, numa praça enorme que tem lá, né? Perto do Portão das Águas, uma praça enorme. Aí eles começam a chorar. Porque eles foram confrontados com a lei. A Bíblia, ela foi feita para nos confrontar. Também. Foi feita para nos confrontar. Porque está escrito lá: não adulterarás. Se eu estou adulterando, então eu estou sendo confrontado, não é? Não é isso? Não matarás. Se eu matei alguém ontem, estou sendo confrontado. Não é isso? Estou sendo confrontado. Ame seu irmão. Perdoe seu irmão. Perdoe seu irmão. Isso. Que é hoje em dia uma coisa difícil, né? Já tem uma década que eu vejo que isso vem piorando, né? Essa questão do perdão. E muitos cristãos, por não conhecer bem a palavra, né? Porque já fala no Velho Testamento, Deus fala no Velho Testamento que esse povo, ele perece por falta de conhecimento. Tem muito cristão que acha que não precisa perdoar. Né? Não precisa perdoar, mas qualquer hora eu vou trazer uma ministração só sobre o perdão, né? Como o perdão é importante, o perdão para restaurar. Né? Então isso é muito importante. Então, continuando no texto, né? Neemias, aí eles começam a chorar, e aí, né? Começa a chorar, aí eles descobrem que na lei era uma festa, naquele dia era um dia de festa.
Aí os levitas falam, não chora, porque hoje é dia de festa, é dia de alegria, né? Vai para suas casas e pegue porções de comida, reparte o que não tem, e eles saíram todos alegres e contentes, né? Para repartir, para fazer, era a festa dos tabernáculos, né? Que era uma das 3 festas obrigatórias, que todo judeu morava em outro país, em outros lugares, né? E eles migravam para lá para poder eles participar da festa, que era a festa obrigatória. Porque Deus é um Deus festeiro, né? Tinha várias festas, mas 3 eram obrigatórias, né? Deus é um Deus festeiro, vai te obrigar, vai na festa. Eu quero que você fique alegre, eu quero que você festeje. Deus é um Deus festeiro, né? Então ali houve, né? Houve o avivamento, né? Por quê? O avivamento, ele, né? Mais assim, no Velho Testamento, como é que era? Era um reconhecimento do pecado, um arrependimento, um abandono, né? Porque tudo é sequência. A Bíblia é cheia de sequências, muitas sequências, né? Então, ó, reconhecer que estou errado, me arrependo, abandono, né? E depois que eles abandonavam, né? Porque naquele tempo, quando eles estavam, né, se arrependendo, que nem Nínive, quando Jonas pregou durante 3 dias e 3 noites na cidade, e aí o rei ficou sabendo, e aí decretou jejum de 3 dias, nem o animal podia comer, né? E todo mundo tinha que se arrepender, porque todo mundo começou a se arrepender, e eles vestiam roupa de saco, raspavam a cabeça, jogavam cinza na cabeça, né? Então estavam se arrependendo. Naquele tempo eles se arrependiam assim, de uma maneira drástica, né? Então, se arrependeu, então eu tenho paz. Se eu me arrependi e tenho certeza que o Senhor me perdoou, então o que eu vou ter logo em seguida, na sequência? Paz. Alegria. Aí depois, alegria. Então, sequência. Ó. Arrependimento, abandono, certeza do perdão. Paz, alegria. É isso que aconteceu em Neemias. E vamos ver que isso aconteceu aqui também em Esdras, né? Vamos lá, nós já lemos o texto, agora vamos aqui em alguns versículos aqui, ó. Olha só, né? O Espírito Santo veio sobre o profeta, né? Qual é o nome do profeta? Azarias, filho de Odebe. Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha só sobre algumas pessoas. Entendeu? Só sobre algumas pessoas. Não é como hoje, que todos nós podemos ter o Espírito Santo. É só querer. Olha só. Isso aí já é uma Por que não coisa. é a mesma coisa antigamente? É porque, o que aconteceu? Né? Por causa do pecado de Adão, então todos nós, né? Todos nós temos a semente do pecado. Né? E o homem, ele foi mais pendente para o pecado do que para Deus. Você vê que em Gênesis capítulo 6, Deus olha para a humanidade e me arrependo de ter feito o homem. O homem cheio de violência, cheio de pecado. Por decisão. Quando você lê a história de Israel, você vê que eles pecavam por decisão. Nós vamos ver aqui também. Entendeu? Mas o tempo todo, várias situações, várias partes da Bíblia, o Senhor fala, ó, mas vai vir um. Eu vou enviar um. Começou em Gênesis 3, capítulo 15. Quando Deus estava dando a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente, ele falou assim, ó, mas vai nascer um da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Posso falar? Pode. Por isso que naquele tempo o Espírito Santo é como se fosse assim. Tanto é que a Bíblia é dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento. Por quê? Porque antes de Jesus vir, Deus não podia derramar o Espírito Santo dele sobre toda a face. Então ele selecionava, ele escolhia alguns, somente os profetas, que recebiam o Espírito Santo. Por quê? Porque já era plano de que Jesus iria vir,
Jesus é como se fosse uma etapa diferente. Jesus é como se Deus quisesse acabar com tudo, praticamente tudo. E é como se Jesus falasse assim: não, não, pai, deixa eu ir lá agora fazer de uma forma diferente. Tanto é que Jesus ele veio quebrando protocolos, coisas que no Antigo Testamento aconteciam e no Novo Testamento as coisas passam diferentes. Por quê? Como se Deus fosse mais justiceiro, mais justo. Então ele agia de uma forma. E ele não tinha como derramar o Espírito Santo para aquela gente, para aquele povo. Então ele tinha que selecionar. Ele foi preparando o caminho para a vida de Jesus. Então, quando Jesus veio, ele trouxe uma nova realidade, uma nova aliança. Ele falou: pai, deixa eu ir, só que eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou ser como eles. Eu vi isso do Marcos Feliciano. Como é que eu vou falar de dor se eu não sinto dor? Por isso Jesus veio, nascido de Maria. Ele não precisava vir de Maria, ele precisava vir de alguém. Ele é todo poderoso. Ele veio como humano. Ele foi humano, ele sentiu na carne todas as dores, todas as tentações, tudo ele sofreu. Porque ele tinha que entender como que aquele povo Pensava, né? pensava. Sentia, né? Então, aí foi a forma assim: agora já está tudo preparado, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai. Aí sim, ele derramou o Espírito Santo dele sobre todos. Que é hoje o que quem quiser o Espírito Santo é só buscar. Acho que é bem assim. No capítulo 6, em Gênesis, logo no início, o Senhor fala assim: o homem não viverá mais muito tempo, viverá só 120 anos, porque o meu espírito não pode ficar contendendo com ele para sempre. Aí, em Ezequiel 36, está escrito assim: ó, aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Olha só. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês, seres humanos, um coração novo e porei um espírito novo em vocês e tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito, letra maiúscula, porém o meu espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Então, o que o Senhor viu? O que ele fala aqui? Só vai ter um jeito. Eu vou ter que trocar o coração teimoso do homem, de dura cerviz, de pedra, e colocar um coração de carne, coração flexível, faz flexível. E vou colocar o meu espírito, o Espírito Santo, dentro do espírito do homem. E aí sim, ele vai me obedecer. Esse é o que diz aqui, em Ezequiel. Entendeu? Porque o Espírito Santo, isso eu vi no Avivamento Azusa, ele nos impulsiona a fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer, que nós não podemos fazer. Então, o Espírito Santo é ele que ministra no teu coração que você tem que perdoar o teu irmão quando você não perdoa, quando você não quer. É o Espírito Santo que ensina que você tem que amar aquele fulano quando você não quer amar. Convence. Então, é o Espírito Santo que ele vai te impulsionando a fazer coisas que você não é capaz de fazer. E no Avivamento Azusa, ele relata muito bem de uma moça que ela não sabia tocar piano. E quando ela estava cheia do Espírito Santo, ela tocava piano fluentemente bem. Então, eu ficava: caramba, o Espírito Santo ele te impulsiona a fazer aquilo que você não pode. Que humanamente você não pode fazer, você não consegue fazer. E o Espírito Santo que move e faz. Eu me lembro dessa experiência, eu me lembro a minha esposa tinha uma tia que ela era muito usada pelo Espírito Santo, né? E aí às vezes a gente fazia uma oração assim, fechada, oração forte assim, né? Mais forte, né? Com muita presença do Espírito Santo, e ela cantava um lírico, ela cantava assim um soprano lírico. E ela era totalmente desafinada. E ela cantava assim, de uma maneira assim, que a gente ficava assim. A primeira vez que eu vi, eu até parei assim, e ela cantando no espírito, né? Cantando como se fosse um soprano lírico, como se fosse na ópera.
Vai cantar na mala e falar, Jesus, volta com o espelho de novo, filho. É muito tremendo isso. Então vamos voltar aqui para a palavra aqui, né? Então vamos ver o que o profeta falou, né? Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Claro, é recíproca, né? O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Isso até hoje é assim, não é isso? Se eu busco o Senhor, Ele vai estar mais comigo. Se eu não busco nada, né? Se eu estou em casa, não leio Bíblia. Se eu estou em casa, não oro nada, né? Não busco nada. Vai acontecer coisa diferente na minha vida? Não. Se eu buscarem, olha só, se eu buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, eles o abandonarão. Né? É um princípio isso. Né? Princípio básico. Né? É um princípio bem básico. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote para ensiná-lo e sem lei. Olha o problema. Um povo sem sacerdote e sem palavra de Deus, problema. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que encontrassem. Isso acontece até hoje, né? Isso acontece até hoje. Muitas vezes, quando a gente passa sufoco, o que a gente faz? Quando está no sufoco, a gente busca o Senhor. Muitas vezes o Senhor permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. Né? Quando você vai ler Deuteronômio capítulo 8, né, o que você vê o Senhor falando? O Senhor fala o seguinte para Israel: eu levei vocês até o deserto para prová-los, para testá-los, para ver o que tinha no seu coração. O Senhor levou Israel para o deserto, para testá-lo, para ele passar fome, para ele passar sede, para ver o que ele ia fazer. Né? E isso é um princípio ativado. Né? O Senhor sempre faz isso. Quando o Senhor, né? Quando o Senhor ele foi para o deserto, o que fala no texto? Que o Espírito Santo o impulsionou, o impeliu para ir para o deserto. O Espírito Santo é que impulsionou ele para o deserto, para 40 dias e 40 noites. Entendeu? O Espírito Santo é que levou ele. E muitas vezes o Espírito Santo faz isso com a gente. Só que o deserto ele tem tempo para acabar. Se o deserto demorar, alguma coisa você tem que ver. Existe uma passagem bíblica, quando Davi estava reinando, que ele estava 3 anos, Israel começou a passar fome e necessidade, começou a passar necessidade de 3 anos. Quando passou de 3 anos, Davi falou, ó, tem uma coisa errada aí. Aí botou tudo para orar, tudo bem. E aí o Senhor usou o profeta e falou. O Senhor usou o profeta e falou, olha, quando Saul estava no comando, Josué lá na frente fez uma aliança com o povo, com gibeonitas, fez uma aliança. E Saul desrespeitou esse pacto. Então você conserta isso aí. Tudo vai voltar ao normal. Aí pronto. Né? Davi teve que se humilhar e lá por causa que Saul fez isso. Entendeu? Porque o pacto, né, que Josué fez com os gibeonitas não protegeu os gibeonitas. Proteger. Não de chegar lá e matar. Saul foi lá e atacou eles. Isso ficou. Quando chegou no tempo de Davi, aí, né, Deus permitiu essa situação, aí o profeta foi lá, falou, aí ele chegou e teve que ir lá consertar. Aí
tudo voltou ao normal. Entendeu? Então, deserto, o que eu aprendo com essa questão de Davi? Deserto tem um tempo. Né? Deserto tem um tempo. Para os israelitas, né, desobedientes, murmuradores, né, dura cerviz, foi 40 anos. Para Jesus, 40 dias. Agora, muitas vezes nós passamos deserto também. Né? Então vamos começar a falar disso, vai durar muito tempo. Então vamos ler aqui. Mas, vamos voltar. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, né? E buscaram, e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território, né? Tinha muito, devia ter muito assalto, muita confusão, muita coisa, né? Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Repara que aqui ele fala que Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Que Deus? Deus aflige a pessoa com toda desgraça? Será que Deus faz isso? Por que no Velho Testamento você não vê, quase não vê o nome Satanás? Porque ele estava oculto. Jesus, o Messias, ele veio para desvendar o que estava oculto. Quem que estava oculto? Estava. Né? Mas Jesus veio, Jesus já chegou já expulsando demônio. Você vê o livro de Marcos, meu irmão, é só expulsação de demônio. Vê o Evangelho de Marcos. Né? Então, Jesus veio porque... Aqui quando ele fala aqui que Deus, né, Deus estava afligindo, não é Deus. Entendeu? É Satanás. Por quê? Né? Quando a pessoa é de Deus, então quem persegue ela? Inimigo, né? O inimigo. Aquele povo era de Deus. Então, se o povo, né, se o povo estava dando brecha, estava desobedecendo, o que Deus fazia? Se afastava. Deus permitia, né? Se afasta. Né? Onde? Sai. Quem vai? Quem vai ficar perto deles? Né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Né? Os demônios estão ao nosso derredor, bramando como um leão. Então quem está ao redor? Inimigo. Não, Anjo. derredor é o inimigo. E ao redor? Os anjos de Deus. Né? Os anjos de Deus. Então, o que aconteceu? Né? O povo de Deus. Né? Por que isso não acontecia com os outros povos? Não dava brecha? Não, porque já era, não era de Deus. Já era de inimigo. Já estava no mão do mal, então não incomodava o diabo, né? Agora, Deus estabeleceu, esse povo aqui é meu, é o povo de Deus. Um povo que eu vou separar para ser sacerdote para o mundo. Só que sacerdote é um pouco desobediente. Muitas vezes era desobediente. A maioria das vezes era desobediente. Né? A maioria das vezes. A ponto de, no deserto, né, Deus chegar e falar: Moisés, se afasta que eu vou matar todo mundo. E aí, de você, eu vou fazer um povo para mim. Aí Moisés entra: não. Olha o Moisés igual Cristo. Ó. Moisés igual Cristo. Ó. Não, faz isso não. Se você fizer isso, o que os outros povos vão falar? Que você trouxe o seu povo para o deserto para matar ele no deserto? Faz isso não. Risca meu nome do livro da vida. Olha só, caramba. Quando eu leio a história de Moisés, eu fico assim, até arrepiado. Que intimidade esse homem tinha com Deus. Então risca meu nome no livro da vida. Aí Deus já se irritou com ele. Falou: não, nada disso. Eu só vou riscar o nome do livro da vida quem me desobedecer. Já ficou irritado com ele já. Aí
Aí vamos voltar aqui, né? Então isso é um princípio ativado, um princípio básico. Se afastou de Deus, desobedeceu, né? Os anjos ao redor saem, que está escrito lá em Salmo 91, sai fora, né? E aí quem entra? Isso no sentido de povo, corporativo, povo e uma pessoa só. Uma pessoa só. Né? Se eu começar a desobedecer, né? Eu que trabalho com libertação, tenho muitos inimigos. Né? Muitos inimigos. Se eu começar a desobedecer a Deus, me prostituir, adulterar, mentir, roubar, meus irmãos vão entrar de sola na minha vida. É simples assim. É simples assim. Entendeu? Então, o que aconteceu com eles aqui? Então, olha lá. Então, naqueles dias, para lá, versículo 6, as nações se destruíam umas às outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de desgraça. Não era Deus. Deus só se afasta e deixa eles entrar. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Olha só no versículo 8. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, ou Oded. Tá Oded no meu. Tá qual? Oded. É Oded, eu pensei que era Obed também, mas é Oded. Não é o bad. Não é Oded. É É Oded. Oded. É Oded. É Oded, é o B, é B, ó. É D, 2D. No início eu achei que era Obed também. É, porque aqui eu li Obed. Mas é D, porque o D, a barriguinha dele é para frente. Não, tá certo. Né? Ah lá, então vamos lá. Assim, então o rei Obed, o rei Asa, encheu-se de coragem. Olha aí. Encheu-se de coragem. Né? E retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. E restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Viu aí? Quando o profeta falou, ele aceitou a palavra do profeta. Tem cristão que o profeta vem e fala, e ele não aceita. Se o... Tá tão... também tem isso. Hoje é muito profetada, né? Então tem que ter cuidado. Tá tão se vendido, né? Então, ele aceitou, acreditou na palavra do profeta. Acreditou na palavra do profeta. E teve coragem para retirar os altares. É tipo uns postes ídolos que eles tinham, né, em lugares estratégicos. Eles botavam poste ídolos. Entendeu? Porque o mundo espiritual ele também é regido por territórios. Né? Você vê que a maçonaria, toda entrada e saída de cidade, já viu isso? Tem lá o sinal dele, já notou? Aqui tinha, não tem, lembro? Tinha. Para DPO ele tinha. Tinha, né? Tinha muito isso, né? Os maçons usam muito isso também. Né? Que a maçonaria é um braço de satanismo. Então, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá. Então, por quê? Porque muitas vezes, para a gente poder tirar alguma coisa de errado, trazendo isso para a nossa vida, para a gente tirar alguma coisa de errado, muitas vezes nós temos que ter coragem, força de vontade. Não é? Não é? Porque em Lucas 16:16 está escrito que só vai entrar no reino do Senhor quem fizer força. Só através de força é que vai entrar no reino de Deus. Porque para abandonar o pecado não é fácil, né? Não é fácil. Né? Somente se a pessoa já estiver amando o pecado. Quando a pessoa está amando o pecado, é muito mais difícil. Ele vai ter que lutar contra a sua própria vontade. Ele vai ter que abafar a vontade dele. Para que a vontade do Senhor sobressaia. O pecado precisa ser abafado debaixo dos nossos pés. Entendeu? Porque o pecado, ele pode nos conduzir, se nós
levarmos uma vida em pecado, ele pode nos conduzir à morte eterna, à morte espiritual. Né? Então, o pecado é muito perigoso. O pecado ele é mais perigoso que os demônios. Sabia? O pecado é muito mais perigoso que os demônios. Porque os demônios você fala assim, ó, sai, em nome de Jesus. Se você tiver, né, na santidade, na fé, na coragem, né, você fala, sai, ele sai. Pode ter até 6.000 e ele sai. Agora, o pecado está aqui, ó, a ser dominado. O que o Senhor falou para Caim? O pecado já está na sua porta. Agora é você e ele. Você precisa dominá-lo. Quem lembra disso? Gênesis capítulo 4. Você lembra? O pecado está aí. Você tem que dominá-lo. Então, o pecado está a ser vencido. E é só através de força de vontade é que nós vamos conseguir vencer o pecado. A gente costuma dizer lá com os jovens que quem confessa pecado é quem confessa tentação e não confessa pecado. E Caim confessou, né? A tentação, mas ainda assim não fugiu do pecado. Isso Porque aí. antes ele falou, né? O que ele sentia no coração. Mas o pecado já tinha tomado tanto conta dele que ele não conseguiu fugir. Isso aí. Porque, veja bem, o problema de Caim era emocional, sentimental. Né? E tem muito crente que acha que emoções e sentimentos não é pecado. Tem muito crente que acha que isso não é pecado. Eu já conversei com alguns que acham que isso não é pecado. Falta de perdão, ira. Né? Você vê que ali no caso de Caim, né, foi ciúme. Inveja do irmão, né? Inveja. O que a Bíblia fala? Que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, inveja, ciúme. E ele foi alimentando aquilo ali. Porque quando chega um sentimento ruim, né, uma emoção ruim na gente, na nossa mente, o que nós temos que fazer? Que abafar ela. Abafar essa emoção, abafar esse sentimento. Trocar os pensamentos. Trocar o pensamento. Trocar a emoção. Por quê? Toda emoção ela é engatilhada a pensamentos. Né? Se eu tenho vários pensamentos, né? Aí Caim, né? Ó, o gatilho. O que foi o gatilho? Né? O gatilho foi a ira. Mas o que alimentou o gatilho, né, da ira? A inveja e o ciúme. A inveja e o ciúme alimentou o gatilho da ira. E aí, pá, apertou e foi lá e matou. Entendeu? E Deus avisou ele ontem, não foi? Deus avisou ele ontem. Se você fizer o certo e não vai ser aceito, por que você está com essa cara assim? Porque ele viu que não foi aceito. Ele viu, Caim viu que a oferta dele não foi aceita. Né? Ele viu que não foi aceito. Então, o que ele fez? Ficou irado. Né? Ficou de cara emburrada. Aí Deus fala, o que você está com essa cara assim? Se você fizer o certo, você não vai ser aceito. O que ele tinha que fazer? Pedir perdão e vai fazer o certo. Simples. Né? No caso de Adão e Eva, né? Toda a autoridade estava sobre Adão. A autoridade estava sobre Adão. Eva pegou, né? A serpente enrolou ela, né? Tá? Enrolou ela com a conversa, né? Fiada. Ali foi lá e comeu e deu para Adão. O que Adão tinha que fazer? Que isso? Você comeu da fruta? Né? Você comeu essa fruta? Ué, que isso, rapaz? Ó, quando o senhor chegar tarde aqui, você pede perdão aí. Só isso que tinha que fazer. Mas não. É boa mesmo, né? Comeu.
nós estamos sofrendo. Né? Então vamos voltar aqui para Asa. Então Asa teve coragem, né? E mandou tirar todos os postes, eram uns postes assim, ó, uns postes ídolos, né? Tinha até postes, né, com desenhos pornográficos. Né? Quando eu fui estudar, eu vi isso. Por isso que era repugnante. A palavra que Deus usa aqui, ó, olha lá, ídolos repugnantes. Né? E toda a terra de Judá e Benjamim, a cidade, havia conquistado o monte Efraim e restaurou o altar de Deus. Hoje, onde é o altar de Deus hoje? Antigamente era no templo. Hoje, aonde é o altar de Deus? No nosso coração. Né? Nossa mente. Hoje o altar é aqui. Nós somos altares vivos e ambulantes. Vivos e ambulantes. Né? Então, o que é isso aqui trazendo para o dia de hoje? O que é isso? Né? É arrancar altar estranho, arrancar pecado, arrancar coisa ruim, tudo que me atrapalha de eu ter um relacionamento a 100% com o Senhor, tudo que me atrapalha. Né? Se eu ando mentindo, então eu tenho que parar de mentir. Se eu ando roubando, eu tenho que parar de roubar. Se eu ando falando mal dos outros, eu tenho que parar de falar. Eu tenho que lutar contra isso, porque isso, né, me afasta, faz, né, separação, como diz, né, na palavra, separação entre nós e Deus. Então, o que ele fez foi isso. Né? E aí, quando você se arrepende, quando você abandona, então você está restaurando o teu altar. Está tirando e restaurando o altar de Deus na sua própria vida. Né? Abandonando o pecado e se voltando para o Senhor. Trazendo isso aqui para a nossa vida. Né? Então, vamos continuar aqui. No versículo 10. E eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Tá? Saque não é roubar, não. É porque eles foram para uma guerra, né, e trouxeram todos os despojos. Né? Trouxeram tudo que tinha lá no lugar lá. E fizeram um acordo de todo o coração. Olha aí. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar ao Senhor. Olha aí. É o que nós temos que fazer. Né? Ou seja, eles renovaram a aliança com Deus. Renovaram. Fizeram um acordo, ou seja, renovaram a aliança, né, de buscar o Senhor de toda a alma, né, de todo o coração. O Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, deveria ser morto. Olha só. Gente simples ou importante. Homem ou mulher. E fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz. Olha só. Declararam para o mundo espiritual. Eles declararam. Por isso que muitas situações nós temos que falar, declarar. Quando eu recebo a Jesus, eu tenho que falar. Sim, eu quero, eu recebo Jesus. Eu quero. Quem tem que ouvir e ver isso? Mal, inimigo, né? Isso. O inferno é que tem que saber disso. Por isso tem que ser falado. Não, eu recebo. Por isso que o pregador fala, levanta a mão aí quem quer. Está se manifestando. Levantando a mão, estou dizendo que eu quero. Né? No batismo, ele tem que falar, sim, eu quero ser batizado em nome de Jesus, eu aceito, eu quero, papapá. Ele tem que falar. Porque o mundo espiritual, ele é regido pela nossa fala. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E como é que Deus fez tudo? Como é que Deus fez tudo? Com a fala. Que haja o sol. Que haja água. Que haja. Ele mandou fazer. Ele deu uma ordem. E as coisas foram aparecendo. Qual foi a única coisa que ele fez com a mão? Que ele botou a mão? O homem. A
única coisa aqui. Façamos aqui o homem, façamos. Façamos por quê? Porque eles são três, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos. O homem tem o DNA de Cristo. Isso. Que está no nosso espírito. Nós somos um espírito e uma alma vivendo dentro de um corpo. Um espírito, uma alma. O espírito é que Deus botou. Né? Rua, quando ele soprou lá. Nós temos uma alma. Desliga, Clemente, por favor. Pode desligar a ligação? Pode ligar. Acho que quando for gravar, você tem que botar no modo avião, né? Esqueci disso. Então, restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Né? O templo do Senhor. E aí no versículo 10. Já ali fizeram uma oração de toda a alma, tarará. No 14. E fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, brandando ao som de cornetas e trombetas. E todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. E eles buscaram Deus com a melhor disposição, e ele deixou que o encontrassem. Ele lhes concedeu paz em suas fronteiras. Olha aí. Então houve paz. E eles ficaram contentes. Por quê? Eles fizeram um pacto com o Senhor. Quando a pessoa recebe Jesus e é batizado, ele está fazendo um pacto com o Senhor. Está fazendo uma aliança com o Senhor. Eles fizeram uma aliança com Deus aqui, ó, né? Com cornetas e trombetas. Né? Quando eu leio isso aqui, todo texto que eu leio, sempre falo isso para vocês, toda vez que eu leio o texto, eu imagino a cena. Né? Para você absorver bem a palavra, você tem que ler o texto, parar e imaginar a cena. Né? O que eu imagino aqui? Eles todos uma praça enorme, né? E cornetas tocando, cornetas, quando diz corneta, geralmente eram aquelas cornetas de prata. E trombeta, geralmente é o chofar, aquele assim, de antílope, né? Grandão. Popó, aquele que, né? Que eu botei uma vez no grupo. Aquele que eu botei no grupo, aquele é o chofar. Né? O chofar, ele é espiritual. O instrumento é espiritual, tá? Qualquer hora a gente vai falar sobre isso. Eles mataram esses bichos todos. Fico imaginando os amontoados lá, todo morto. É verdade. Quantidade de bicho morto. E você vê aqui, ó, olha só. Sacrifício. 700, porque você veja bem, por que eles matavam todos esses bichos? Qual um dos motivos que eles matavam todos esses bichos? Porque eles podiam comer os bichos. Eles preferiram entregar os bichos. Eles preferiram sacrifício. Porque oferta e sacrifício tem tudo a ver, é no paralelo. No Antigo Testamento, quando a gente fizer o estudo sobre mordomia cristã, nós vamos estudar sobre várias ofertas do Velho Testamento. Que são ofertas interessantes. Uma vez eu fiz essa oferta. Oferta de sacrifício. O que é uma oferta de sacrifício? Oferta de sacrifício é uma oferta que vai fazer falta. Que eu posso dar uma oferta que vai fazer tanta falta. Mas eu posso dar uma oferta que vai fazer falta. Isso está dizendo o quê? Que eu não estou preso a nada. Eu não estou preso a nada. O que estavam querendo dizer aqui, matando esses montes de bichos? Estou te dando esses bichos aqui. Eu poderia ter vendido, poderia ter comido, salgado a carne e deixado lá. Mas eu quero te dar. Eu amo o seu reino, eu amo. Né? Davi, quando começou, nós vamos construir um templo. Então, separa 40 toneladas. Olha, está lá em 2 Crônicas. 40 toneladas de ferro, bronze, ouro e prata para o templo. Do meu tesouro particular. Esse homem amava a Deus ou não amava? Porque se eu sou influenciado por Mamon, hora da oferta, eu vou dar uma moedinha aqui. Deixa meu ouro quietinho, né, guardado? Outro bolso está cheio. E o quarto lá tá cheio de barra de ouro.
A hora da oferta para dar essa moedinha aqui. Davi. A gente fica com o negócio de aliança, né? A minha aliança tem 3 gramas. O cara dá toneladas. Ele amava a Deus ou não amava? E esses sacrifícios, né? O princípio é esse. É o mesmo princípio de uma oferta em dinheiro. Eu amo o reino de Deus. Quando eu estou ofertando, eu estou investindo no reino. Se eu estou investindo no reino, eu estou investindo para a eternidade. Então, é melhor eu investir R$1 no reino do que 10.000 na bolsa de valores. Até porque a bolsa lá pode cair e eu perder tudo. Agora, esse R$1 eu investi no reino. Vai ficar para a eternidade. Então, voltando aqui. Então, olha só a aliança que eles fizeram. Né? Olha lá, no versículo 15, todo o povo de Judá se alegrou. Olha aí. Eles vieram, né, da derrota, do pecado, da desobediência. Né? O país estava sendo afligido, estava em guerra, um país com outro país. Né? Ou seja, estavam na tribulação, estavam numa tribulação danada. Já leram o profeta Abacuque? Caramba, é tremendo o profeta Abacuque. Vocês têm que ler. É 4 capítulos só. 4 ou 3. Acho que é 3 capítulos só. Onde o Fernandinho tirou aquela música. Ainda que a figueira não plantou. Tirou dos 3 últimos versículos. Né? Deus falou para Abacuque assim, ó. Nabucodonosor está vindo aí e vai matar um monte de gente e vai arrebentar com vocês. Abacuque começou a questionar Deus. Não, primeiro Abacuque começou a questionar Deus. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Aí Deus falou, por um acaso esse povo me obedece? 70 anos no cativeiro. 70. Há muito, né? Há muito quem é dado, há muito é cobrado. Existe esse princípio. Há muito quem é dado, muito é provado. Muito foi dado para Israel. E muito mais foi dado para nós do que foi dado para Israel. Né? Nós temos que entrar no avivamento do Novo Testamento. Então vamos lá. Então eles fizeram, né? Então, olha lá, e Judá se alegrou com o juramento, pois havia feito, né, de todo o seu coração. E eles buscaram a Deus com melhor disposição. Será que nós estamos buscando a Deus com melhor disposição? Será que nós estamos buscando ao Senhor com melhor disposição? Será que estamos lendo a Bíblia em casa? Será que estamos buscando ao Senhor em casa? Será que estamos mesmo buscando ao Senhor com mais disposição? Porque se não estamos, é porque algo errado está em nós. Algo falta. Ou algo tem que ser tirado. Ou algo falta. Ou algo tem que ser tirado. Né? Eles estavam, você vê no texto, assim, eles estavam totalmente destruídos. Mas desde o momento que precisou do rei Asa começar a purificar o país. Começou a purificar, tirar o que era errado, tirar o que estava errado. E restaurou o que era certo. Estabeleceu o que era certo, que era o altar do Senhor. Pronto. É o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. Né? Muitas vezes nós precisamos ser confrontados com a palavra. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. E ele deixou que o encontrasse. Ele cedeu a paz. Repara que aqui foi o contrário. Teve alegria e depois teve paz. Na sequência do texto. Né? Agora vamos ver
a questão do novo, né? Do avivamento trago por Jesus. O avivamento que Jesus trouxe é muito superior. É muito superior ao do Velho Testamento. É muito superior. Né? O avivamento, né? Não vamos ler tudo, senão não vai dar tempo. Né? Quem lembra aí de Joel 2:28? Vamos ler lá. Joel 2:28. Na minha Bíblia é até sublinhado isso. 2:28. Depois de Oséias, vem Daniel, Ezequiel, no Velho Testamento. 2:28. Vai para o Velho, acho que é o Novo. Passa Ezequiel, passa Daniel e vai para Joel. Achou? Rapaz, ele tá achando tudo agora, não? Achou, dona Cida? É Deus, hein? Desanima não, joga pra que a Bíblia é. Não, é Joel. Ah, tá. Eu tô procurando Joel. É depois de Oséias. Ah, tá. Tá achando tudo, isso é Deus, né? Tá também não gosta. 2:28. 2:28. O dia do Senhor. Essa versão aqui. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O Senhor estava profetizando isso. Né? Ele falou em Ezequiel que ia trocar o coração, ia botar o espírito dele no espírito do homem. E aqui ele falou, ó, derramarei o meu espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. Ou seja, ele ia derramar o espírito dele sobre todas as pessoas que quisessem, não mais só sobre os profetas, não só mais sobre os reis. Né? Porque quando o rei Asa fez aquilo ali, ele teve aquela coragem, quem que impulsionou ele a ter aquela coragem? O Espírito Santo. Entendeu? Senão ele não ia ter aquela coragem. Né? Então vamos ver. Aí depois, João Batista falou, vamos lá, Mateus Mas esse 7. é o avivamento trazido por Jesus? Esse aqui está profetizando o que ia acontecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? Até quando você vai ver a pregação de Pedro, tá? Pedro cita isso aqui. Porque Pedro reconhece que o que estava acontecendo naquela hora era a profecia de Joel. Né? Então vamos lá em Mateus. Mateus agora? Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento. João Batista falando. Né? Ele estava profetizando, ó, porque era profeta. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, também estava... Todas essas palavras aqui está ligada com Atos capítulo 2. Né? Joel, Atos capítulo 2. João Batista, Atos capítulo 2. Mas Jesus também falou sobre isso. Marcos 16. Marcos 16.
Marcos 16. Marcos depois de Mateus. É do 15. Versículo 15. E disse-lhes, Jesus disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Olha só, esses sinais, ó, Jesus falando, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Né? Então, o que Jesus está falando aqui? De Atos capítulo 2. Vamos lá em Atos capítulo 2 agora, para confirmar. Atos capítulo 2, versículo 1. Então vamos lá. Todo mundo achou? Chegando o grande dia do Pentecoste. Pentecoste era festa, tá? Era uma festa, uma das 3 festas obrigatórias. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Olha aí, a coisa de unidade, né, que tem lá em Neemias. Né? Logo no 3º versículo fala que o povo estava reunido como um só homem. Né? Quando a Bíblia fala estava reunido como um só homem, é um princípio de corporativismo, ou seja, todos como um só. E aqui eles estavam todos como um só, reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Né? Então ali eles foram cheios do Espírito Santo. Né? Então, o que nós vamos ver? O que nós vamos ver? Que o avivamento do Velho Testamento não tinha isso. Eles tinham arrependimento, abandono, né? Paz e alegria. Mas o avivamento do Novo Testamento, ele tem tudo isso e mais o Espírito Santo dentro da pessoa. O Espírito Santo dentro da pessoa é a Trindade dentro da pessoa. É o Deus do universo dentro da pessoa. É muita coisa, gente. Não é pouca coisa, não. Não é? É muita coisa. Por isso que o Senhor fala aqui, teve uma fala dele que ele fala assim, para não sei quem que ele fala. Muitos do Antigo Testamento queriam ver e ouvir o que vocês estão ouvindo. Vendo e ouvindo o que vocês estão vendo. Por quê? O Velho Testamento, quem estudava mesmo, sabia que estava tudo apontando para o Messias, o Mashiach que ia vir. Você vê que quando você abre na internet, lá no YouTube, nos rabinos de Israel, eles só falam no Messias, que vai vir. Eles só falam nisso. Tem aquela barba grandona, aquelas trançazinhas, eles só falam que o Messias está vindo. Tem um que fala assim, o Messias já está entre nós. Outro fala, não, o Messias está chegando. Eles têm uma expectativa tremenda com isso. Sendo que o Messias já está dentro de nós. Vai vir para eles ainda. Mas para a gente ele veio. Ele já está dentro de nós. Né? E nós
podemos fazer muitas coisas com o Espírito Santo. Porque quando a gente recebe Jesus, então o Espírito Santo traz a pessoa de Jesus para dentro de nós. E ele também entra, né? O Espírito Santo entra em nós. Porque ninguém fala que eu sou de Jesus se o Espírito Santo não está nele. Mas muitas vezes o Espírito Santo está dentro de nós, mas não está ativado. Nós precisamos ativá-lo. Como que nós vamos ativar o Espírito Santo dentro de nós? O que pode ser isso? Buscando. Você viu quantas horas aquele do avivamento lá de Azusa orava por dia? Para ser batizado no Espírito Santo? Você lembra? Lembra não? 7 horas. 7 horas. 7 horas. Direto? Direto. Até porque estava desempregado, né? 7 horas. Por que os cultos da África não tem hora para começar, mas não tem hora para acabar? Os cultos lá da Rua Azusa não tinha hora para acabar, não. Às vezes ficava 24 horas. Quando a gente vê esses avivamentos, dá até vergonha. Não dá vergonha? Eu, quando eu vi essa coisa, eu fiquei maravilhado. Mas, ao mesmo tempo, eu senti vergonha. A gente fica assim, tá, 9 horas tem que acabar, né? 9 horas tem que acabar. Na África não tem isso, não. O banco já vi, o banco lá não é banco macio, né? Tudo madeira. Madeira, é verdade. Ou no chão, né? Ou no chão. Quando tem banco. Quando tem banco. Não tem banco. Então, isso é uma coisa assim muito tremenda, né? Agora, quem pode ser batizado no Espírito Santo? Qualquer um. Qualquer um que tenha Deus. Né? Que tenha nascido de novo. Né? Vamos ver lá em João 3. Poder entender bem isso. Isso é importante. João 3, versículo 3. João 3, versículo 3. Aí Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí depois no versículo 5. Não, aí vamos para o 4. Aí você vê que Nicodemos não entendia nada. Aí perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Olha só, como é que as pessoas não entendiam o que Jesus falava. Que Jesus usava uma linguagem espiritual e eles só entendiam a linguagem natural. Aí Jesus falou: digo-vos a verdade, ninguém pode entrar. Repara que ele fala, primeiro ele fala de, ninguém pode ver, agora ele fala de entrar. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha aí, nascer de novo. O que é essa água e esse Espírito? Passar pelo batismo? Pode ser pelo batismo. Mas antes do batismo, você é impactado por quem? Pela palavra e pelo Espírito. Né? Tanto que Paulo fala, quando ele escreveu a carta para Tito, ele fala sobre a lavagem da palavra de Deus. Ele fala da lavagem da palavra de Deus. Isso quer dizer que essa água aqui é muito mais a palavra do que o batismo. E como eu sou impactado, como é que eu
Como é que uma pessoa que não tem Jesus, como é que ela é impactada? Pela palavra. Pela pregação de uma palavra. Verdade. Né? Ou seja, a palavra e o Espírito trabalham juntos. Né? A pessoa é impactada ao mesmo tempo pela palavra e pelo Espírito. Né? Ele escuta uma pregação e ele é impactado pelaquela pregação. Caramba, Jesus morreu por mim. Caramba, Jesus morreu por mim. Eu estou acreditando nisso agora. Né? O Pai enviou o Filho para morrer por mim, para que eu possa ter a vida eterna. Então ele começa a acreditar naquilo ali. Porque o Espírito Santo traz essa coisa para ele. Então, ele recebe Jesus. Então, ele nasce de novo. Que nem o apóstolo Paulo fala. Né? Hoje sou uma nova criatura. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então, quem pode receber, né, o batismo com o Espírito Santo é a pessoa que recebe Jesus verdadeiramente. E existe essa sequência que tem que batizar para depois receber o Espírito Santo? Ou pode receber o Espírito Santo ser primeiro batizado? Eu acho que pode receber sem batizar primeiro. Pode. Na palavra em Atos dos Apóstolos tem isso. Né? Os discípulos dos apóstolos chegaram no lugar, né? E aí eles imporam as mãos sobre as pessoas acreditaram, creram, eles imporam as mãos e eles foram tudo batizados no Espírito Santo. Aí eles falaram assim, já são batizados no Espírito Santo, então agora a gente pode negar a água a eles, o batismo da água? Não. Aí foram lá e batizaram na água. A minha esposa, a pastora Sônia, foi batizada no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Pode acontecer? Pode. Porque, você veja bem, Jesus não obedece a uma regra que a gente quer, não. Entendeu? Jesus não... ninguém vai botar regrinha para Jesus, não. Ninguém vai botar regrinha para o Espírito Santo, não. Tem gente que põe, já viu? Não! Deus só trabalha assim só. Eu falo, que isso, meu irmão? Que isso? Aí uma vez eu conversando com o obreiro, mas não adianta. Eu deixei para lá. Né? Deixei para lá. Não, Jesus só trabalha assim. Jesus só trabalha assim. Né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos lutar contra isso aí. Né? Agora, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem que obrigatoriamente falar em línguas? Não. Eu acharia que sim. Não. Geralmente acontece. Né? Geralmente acontece para o povo que quer. Porque o Senhor ele respeita as denominações. Se naquela denominação acredita que falar em línguas não é bom, então não vai falar. Se aquela denominação, se aquele povo juntado ali, se aquela parte do corpo de Cristo, porque as denominações são como partes do corpo de Cristo, que Cristo vai buscar uma igreja, né? Aí vai sair um pouco dali, um pouco daqui, um pouco dali, né? Vai buscar uma igreja. Né? Então, se aquela parte do corpo de Cristo não acredita ou não quer, não vai ter. Porque o Espírito Santo é educado. Né? Não, mas aí, na minha cabeça aqui, o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa fala em línguas. Ela pode até não falar depois, se ela não quiser. Mas o batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas. Não. Falar em línguas é um dom. Um dos 9 dons do Espírito. Né? Geralmente, a pessoa, quando é batizada, né? Se eu sou da Assembleia de Deus, então, se eu for batizado, eu vou falar em línguas. Mas aí não é essa diferença assim. Batismo com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo, não tem essa diferença? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, porque é ele que me conduz a fazer coisas que eu me impulsiona a fazer coisas que eu não consigo.
Isso. Tá? Então eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Isso. Mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Isso. Então, é isso aí. Então, não sou batizado porque eu não falo em línguas. Não. Não. Também acho que não, né? Tem nada a ver. Ó, quando eu era criança, eu participei de uma igreja. Foi uma das igrejas mais avivadas que eu participei. Uma das igrejas mais avivadas. Era uma igreja presbiteriana. Ninguém falava de mim. Então, batismo do Espírito Santo é avivamento? É um avivamento. Ó, você vê que nós temos vários avivamentos aqui. Alguém falou em línguas? Não. Tiveram alegria e paz. Né? A gente vê no povo do povo do Reasa que eles tiveram, né, uma disposição para fazer a obra de Deus. E essa igreja presbiteriana era uma igreja que não falava em línguas, mas eles tinham uma disposição para a obra de Deus tremenda. O que é mais importante, falar em línguas ou ganhar almas? Minha alma. Quando nós fomos estudar os dons do Espírito Santo, nós vamos ler isso. Entendeu? O que Paulo fala? Vai entrar. O que o Paulo fala? 1 Coríntios 14. Eu prefiro que vocês, né? Eu prefiro que vocês profetizem do que vocês falem em línguas. Ali no capítulo 14 inteiro, o que ele vai falando para o pessoal de Corinto? Profetizar. Você vai Não. se profetizar, né? Falar em língua, olha, profetizar é muito melhor. Escolhe os melhores dons. Ele fala assim, escolhe os melhores dons, mas profetizar é o melhor. Tá? Ele fala assim, entendeu? Então, eu não sei se, como é que é o nome dele? Wesley, falaria em línguas, mas ele era avivado ou não era? Entendeu? Então vamos ver. Então a gente tem um pensamento errado Pensamento sobre o errado. batismo com o Espírito Santo. Pensamento pentecostal antigo. Né? Meu tio, ele foi a pastor, pastoreou várias igrejas da Assembleia de Deus, olha, de Madureira, olha aí. Né? Madureira. Ele nunca falou em línguas. Ô, Maísa, a Lígia é batizada com o Espírito Santo? Então, falar em Se ela línguas, for, não. nunca ouvi ela falar línguas. Então, uma coisa Então, é mas uma olha a coisa, pergunta outra que coisa você é outra fez, coisa. ela foi batizada com o Espírito Santo? Não, pois é. Porque a gente já faz essa ligação. Não, O não é batismo questão- com o Espírito já Santo, faz a ligação. Não, falar não é em questão línguas. da Já faz ligação, essa é ligação. questão que o que eu vejo lá que a Liz, assim, o que a Liz faz, o que a Liz prega, eu achava que ela falava em línguas, e não fala. O dia que ela me orou lá, eu falei, Liz, não fala em línguas, não. Eu fiquei lá, entendeu? Então, ela Nós não temos fala essa em línguas. concepção. Entendeu? Nós temos essa ideia, essa concepção de que a pessoa é cheia de autoridade tem que falar É em isso línguas. aí. Isso não existe. Mas essa é diferenciado por isso, né? Porque eu achava, pô, a Liz deve falar em língua, eu nunca ouvi ela falar. Porque a pessoa não vai saber, assim, o leigo não vai saber, então eu não sou. É. Como você vai saber se você é batizado com o Espírito Santo? E assim, falar em línguas é como se fosse. É um É pessoa como acha, um sinal. assimila sinal, uma coisa na que outra, você né? está batizado. É um sinal. Eu vou ler para vocês agora. Dom, Aqui. né? Assimila uma coisa com a outra, né? É o que a gente assimila. Olha só, vou ler para vocês aqui, definição. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de autoridade. Coragem. A pessoa é impulsionada pelo Espírito e geralmente fala, às vezes, geralmente, na maioria das vezes, fala em outras línguas. Entendeu? Isso aí vai dar um estudo polêmico. Não é polêmico, é a É verdade. sim. Ah, mano, não É tem nada verdade. polêmico. Você Não, só Você tem que eu não- entender e ouvir. Então, mas eu não Entendeu? estou Não. conseguindo Tá na minha igreja assimilar. Não, mas não é também polêmico, tem é uns você que falam e tem entendeu, uns que é. não fala. É. Então, aí eu É. também. Ah, só Tem entendeu. coisa que a gente vai aprendendo também, né? É verdade. Só entender, Agora- só que eu não estou entendendo. Agora, igreja você também veja tem, bem, não, não, para mas piorar agora a fale, situação mas na não sua fala. cabeça, para piorar Isso, agora a né? situação na sua cabeça, eu vou piorar agora. Vou piorar agora. Então é um estudo polêmico. Não é polêmica, é difícil a assimilação, Você porque que- você já tem uma você concepção
né, uma concepção já firmada sobre isso. Que eu também tinha. Eu, quando eu era da Assembleia de Deus, eu também tinha isso, eu pensava isso. Entendeu? Mas o que me confrontava era o meu tio. E ele botava ele na igreja, o bispo Abner, quando a igreja estava ruim, ele bota o Ronaldo para lá. O Ronaldo ia lá e ajeitava a igreja. Então, ele era cheio do Espírito Santo, Eu Não falava falava, isso. né? Nunca falou em mas língua. não era batizado. Não. É. Agora eu vou piorar essa situação. O que João Batista falou? Né? O que ele falou? Né, que vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Olha, piorou. Eu estava lendo agora, eu estava lendo hoje em Atos, não sei se foi no 19, mais para baixo, aonde Paulo encontra com os discípulos e pergunta para eles: vocês foram batizados com o Espírito Santo depois que vocês creram? Aí eles falaram assim: não, mas eu nem sabia que tinha esse batismo com o Espírito Santo, só Nem conhecemos sabia. o batismo de João. Aí ele falou assim: o batismo do João é para o arrependimento. E colocou a mão e eles foram batizados. Falaram em E línguas. depois eles começaram a pregar com ousadia. Então, veja bem, o fogo, né? O que é o batismo com o Espírito Santo e o fogo, eles trabalham juntos. Né? O fogo é a questão purificadora, né? Regeneradora. Uma coisa que arde dentro de nós, nos impulsionando para a obra. Entendeu? Igual na Assembleia, que tem aqueles irmãos que rodam assim, que fala. Não, mas Porque isso aí já na é. Assembleia que tem isso. Né? Então, isso Que é uma roda falando coisa ali. de denominação que, assim, eu particular, eu não gosto. Não, De gente que fica rodopiando e aquilo, eu fico apavorado, não gosto. Eu não gosto de denominação assim. Veja bem, deixa eu te Na contar o Assembleia tem testemunho assim, aqui. ó, né, mas Deixa eu te contar o testemunho. Eu trabalhei com um pastor, né? Eu trabalhei com um pastor que ele era batista. Né? E aí, mais os batistas, né? Por exemplo, igual lá em Paracambi, os batistas, né? Eles têm umas reuniões nas casas, o culto nas casas, que às vezes o fogo desce. E várias pessoas falam em línguas. Eu sei porque meu cunhado e minha irmã estão lá. Né? Aí o que aconteceu? Esse pastor batista, né? Ele não era pastor ainda não, mas ele já tinha toda a doutrina batista, né? Na cabeça. Aí ele foi chamado para ir numa reunião dessa de casa. Né? Só que ele estava desinformado e a reunião era de pentecostais, e ele não sabia, e ele foi. Chegou lá, aí o irmão começou a rodar, aí tem um irmão que rodava igual um peão. Ele falou para mim que eu rodava assim, vap, e pô, caía no chão assim. Aí ele fez assim, ele para mim fez assim, ó, e pensou: se continuar essa palhaçada, eu vou me embora. Ele pensou isso. Se continuar Aí essa parou, palhaçada, falou, no pensamento, ele não falou não. Eu vou me embora. Aí quando ele abriu o olho, o irmão estava na cara dele assim, e apontando o dedo para ele assim: ó, meu filho, eu faço o que eu quero, não o que você quer. Aí, achou que... Ele só pensou, né? Mas. Eu faço o que eu quero, não o que você quer. É isso aí. Você não gosta de igreja, assim vai para outra, né? Hoje, ele tem um discernimento de espírito. Ele tem um discernimento de espírito tão aguçado. A gente trabalhava junto, eu trabalhava com jovens, né? Ministrava sobre jovens, e tinha um jovem lá que chegou com uma dor aqui assim, ó, na virilha e mancando. E ele ia ministrar o louvor. Né? Isso tem 10 anos. Aí ele chegou lá mancando, eu falei: o que houve? Aí o pastor Júlio veio olhando com a cara esquisita assim, falou: meu pastor, leva ele lá para trás e repreende que é um demônio. Aí vamos ali para trás. Eu fui, repreendi. Discernimento que ele tinha, discernimento espiritual que ele tinha era tremendo. Depois com essa chapuletada que ele levou, do Espírito, porque só foi Deus, rapaz. Como é que ele só pensou? Entendeu? Ele só pensou. Aí ele foi, né? Aí começou a trabalhar isso nele. Ele disse que começou a trabalhar isso nele. Começou a acreditar mais, aceitar mais. Até o dia que ele foi batizado no Espírito Santo.
né? Então, o batismo com o Espírito Santo é para nos revestir com uma autoridade. Você já viu a igreja do apóstolo Valdemiro, no início? Tem línguas lá? Tinha línguas lá? Universal, né? Tem. Tem língua na Mundial. universal? Mundial. Mundial do Tem Poder não, de né? Deus. Tem Não não. tem, né? Entendeu? E ele, uma vez, logo quando ele começou a aparecer na televisão, eu até ajudei ele, né, financeiramente, e fui, assim, abençoado grandemente. Hoje eu não sei como é que ele está. Hoje falam mal dele, eu não sei. Né? A gente não pode julgar o homem de Deus. Então, lá não tem língua. E uma vez ele falou assim, aí várias pessoas sendo curadas, várias pessoas, um monte de gente dando testemunho, largando a muleta. Aí ele falava assim, vê se tem alguém gritando aqui, vê se tem alguém falando em língua aqui, no microfone, na câmera, assim, vê se tem alguém falando em língua aqui, vê se tem alguém... Entendeu? Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento com autoridade. O que Jesus falou para os discípulos? Eu dou autoridade para vocês. Ele deu poder ou deu autoridade? Autoridade. Poder e autoridade. Autoridade. Pisar em serpentes e escorpiões. Eu dou autoridade para você. Pegou os 12, vai. Pegou os 70, vai. Chegaram tudo alegre. Senhor, até os demônios, poxa, os demônios obedeciam a gente. Você lembra dessa passagem que está em Lucas 10? Até os demônios obedeciam a gente. Aí Jesus deu logo uma cajadada nele. Fica alegre, não é por causa disso não. Fica alegre porque o seu nome está arrolado no livro da vida. Agora, eu vi Satanás caindo do céu. Aí no original, no grego original, né, está dizendo que Jesus ele pulou de alegria naquele momento. Porque os discípulos acreditaram, voltaram com muitas vitórias, né, contando vitórias, e ele via Satanás. Quando ele fala que Jesus viu, não foi que ele viu naquela hora, né? Não foi que ele viu naquela hora. Porque para a gente entender Jesus, a gente não pode ter muita sequência de tempo. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, às vezes, ele dava uma escapulida do homem e entrava no Deus. Né? Quando ele falou, vi Satanás cair no céu, foi quando Satanás se rebelou contra Deus e Deus lançou ele para fora. Lançou ele para baixo. Né? Então, isso é que está dando para entender? Né? É porque realmente você está com uma dificuldade, porque você já tinha uma concepção já feita sobre isso. Eu também tinha. Mas quando eu comecei a participar, né, de igreja de comunidade, né, então foi me ensinado isso. Entendeu? Porque os meus tios todos são pastores. Presbítero, diácono, pastores. Os meus tios, que falavam em línguas, não fez o que o meu tio fez, que não falava em línguas. E agora? Meus tios que falavam em línguas, nenhum deles consertou a igreja. Pelo contrário, quase arrebentou a igreja. E o meu tio consertar a igreja tal. Meu irmão até acompanhava ele, consertar. O bicho chegava, vai lá, Ronaldo, aquela igreja lá está dando muito problema, vai lá. Aí ele chegava e ajeitava tudo, fazia obra. Agora jubilou. Agora. E isso era uma coisa que eu ficava, né, os meus tios, Ronaldo não fala em língua. Até meu próprio pai criticava ele. Criava um preconceito. Né? Porque todo mundo falava e ele não. Eu tinha um preconceito. Mas aquilo me confrontava. Né? Porque eu tinha na minha mente que todo mundo tinha que falar em língua. E aconteceu isso comigo. Aconteceu com um monte de gente, a maioria das vezes. Eu já vi quantas pessoas eu não vi. Hoje não vejo mais isso. Né? Porque hoje nós estamos no tempo da pouca fé. Estamos no tempo da pouca fé. Porque Jesus falou assim,
quando o Filho do Homem voltar à Terra, vai achar fé na Terra? O que ele está dizendo já nos últimos dias, né? Então, eu cansei de ver isso, pessoa sendo batizada na água, levantava já e falando em língua, já e tremendo e pulando. Naquela época, o meu pai, na Igreja Madureira, meu pai era garoto, veio um missionário dos Estados Unidos e foi orar uma criança com o pé para trás. A criança nasceu com o pé para trás, os 2 pés para trás, assim. E meu pai era criança, era adolescente, não fechava o olho para orar. Todo mundo fechou o olho, só ele. E aí, conforme o missionário ia orando, né, os pés dele foi fazendo assim. Meu pai disse, nunca mais esqueceu os pés dele. Quando todo mundo abriu o olho, o pé dele já estava para frente. Só o meu pai que viu o pé dele. Naquele tempo, tinha muitos sinais e prodígios. Hoje quase não tem. Quase não tem. As igrejas, elas parecem que elas... Os milagres, né? Parece tinha mais milagre, né? Não sei se as pessoas tinham mais fé, né? Só pode ser isso, né? É. Porque como é que Jesus vai fazer milagre num lugar se não tem fé? Eu acho que é isso, Não tem né? como. Não tem como. Né? Quando a filha de Jairo morreu, ele teve que expulsar todo mundo do coisa. Só ficou quem? No quarto. Só ele, o pai, Ele, a os pais, né? A mãe, né? Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Ele entrou numa cidade lá que ele só pôde fazer poucos milagres, depois ele veio embora por causa da incredulidade. Né? A incredulidade não deixa o milagre acontecer. Um ambiente incrédulo. Se eu não me engano, é Cafarnaum. Ele ainda fala assim, ai de ti, Cafarnaum. Né? Ai de ti, Cafarnaum.